Meus irmãos, primeira leitura do livro de Jeremias. Jeremias é um grande profeta. É um dos profetas assim que mais tem comoção em defender a Deus. Mas ao mesmo tempo ele se mostra muito humano, porque sofre muito. Sofre, chora muito. E esse choro é por causa do que fazem com Deus e também de ver os seus amigos e familiares se perderem. Assim é quando alguém de fato está no caminho de busca de Deus. Quanto mais você encontra Deus, mais sede te dá. Porque Ele é Deus e Ele é infinito. Então você vai tendo fome de infinito, fome dEle. Só que ao mesmo tempo você olha do lado e vê que os seus amigos, seus familiares não estão nem aí. E aí sofre. E aí você tem os sentimentos de Jeremias. Jeremias ele vive num período difícil. O rei, os sacerdotes estão entregues à idolatria. E por conta disso o povo também. O rei ele tinha profetas contratados, tinha profetas da corte, que eram os homens que estavam ali, recebiam salário para ser profeta, não era por vocação. Parece muito do que se tem hoje por aí, muita gente falando em nome de Deus, mas para ganhar dinheiro, para ficar rico. São no fundo profetas da corte. Esses profetas da corte, de ontem e de hoje, falam o que as pessoas querem ouvir. Esses profetas falavam o que o rei queria ouvir. O povo se perdendo, a fé de Israel um relaxo, e os profetas, em vez de corrigir, os sacerdotes, em vez de corrigirem, adocicavam o discurso em nome de prosperidade. Igualzinho hoje. Está cheio de profeta da corte hoje. Está cheio. Fala bonito, fala adocicado, luzes, tom de voz, musiquinha, mas fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E isso suscita em Deus, então, Deus vai suscitar então um profeta, Jeremias, para ser o cara do contra. O rei tinha lá 400 profetas pagos. E Deus suscita Jeremias para ser o do contra, para ser o chato, para falar em nome de Deus. Há um império que vai se levantando nesse período, que é o Império da Babilônia. E politicamente o rei começa a perceber isso e começa a dar medinho nele. E ele então começa a perguntar para os profetas contratados se valia a pena confiar, colocar a confiança, a proteção, porque o país ali é pequeno, no Egito. E Jeremias vai denunciar: vocês estão loucos? Olha a baderna que está esse país. A gente precisa colocar nossa confiança em Deus. Bota esse povo para rezar. Bota esse povo para dobrar o joelho. Bota esse povo para cumprir a lei de Moisés. Não. Começa a fazer acordo com o Egito. E esses profetas da corte falam: não é isso mesmo, você tem que fazer isso, coloca a confiança nisso. E Jeremias vai denunciando, Jeremias vai falando: vocês acham que cavalo que vai defender? Cavalo na época era considerado como se fosse um tanque de guerra. Você acha que são os cavalos que vai defender? Se vocês não colocarem a confiança em Deus, se o povo não se voltar, vai cair. E caiu. Aí esses profetas da corte começam a perseguir Jeremias. Você está falando contra o nosso esquema.
Você está falando coisa da sua cabeça. Você está falando coisas que... Você acha que nós aqui, 400 profetas, estamos errados? Você que está certo? E Jeremias dizia, mas eu estou falando a partir do texto bíblico. Estou falando daquilo que eu recebi dos outros profetas, que recebi de Deus. Vocês estão falando a partir de política, de interesse. E o sacerdote, o sumo sacerdote, então prende Jeremias e manda açoitá-lo num tronco. Jeremias, o que vai acontecer daqui a pouco, né? A Babilônia vai invadir. A Babilônia vai ficar com raiva do país que se uniu com o Egito, que era opositor da Babilônia. Jeremias vai dizer, viu, vocês não lembram que o Egito fez para os nossos pais? Vocês vão querer se unir com o Egito? Não é para se unir nem com o Egito, nem com a Babilônia. É para se voltar para Deus. O Deus dos exércitos. Guarda isso. Então, Jeremias, quando a Babilônia vai invadir, vai destruir Jerusalém, vai destruir o templo, vai levar quem sobrou lá para o exílio da Babilônia, e Jeremias vai ter o seu corpo cerrado no meio. Jeremias foi um mártir. Mas antes ele sofre por essa perseguição, ainda não é o momento da invasão, é o momento que ele está anunciando que vai ter invasão. Ele chegava na corte, a turma falava assim, ah lá vem o chato, lá vem o do contrário. E aí tem essa passagem de hoje, que é logo depois que ele recebeu esses açoites. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os ouvi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Ou seja, ele viu as pessoas tramando contra ele. Todos os amigos, ou que se diziam meus amigos, observavam as minhas atitudes, esperando uma falha. Talvez ele cometa um engano, diziam, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele, descontarmos dele. Olha agora. Mas o Senhor está do meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão com vergonha. Eterna infâmia, presta atenção, que aqui é a queda deles. Porque você pode pensar assim, viu? Mas Jerusalém caiu, Jeremias tem o corpo cerrado no meio, e como assim Deus venceu, Jeremias venceu? Porque essa turma foi para a eterna infâmia. A turma do contra foi para a eterna infâmia, e você sabe o que é isso, é o inferno. Eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles. Qual é a vingança de Jeremias? Qual é a vitória de Jeremias? Ele está no céu. A cambada não. Cantai então ao Senhor e louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. No texto aparece duas vezes uma situação de Deus como guerreiro. Aparece o Senhor dos exércitos e Deus, o meu guerreiro, o guerreiro, aquele que me defende. Então, o texto está dizendo que, mesmo que o justo sofra, Deus combate por esse justo. Deus não nos livra dos combates a ninguém, a ninguém. Todos nós temos que passar pelas nossas lutas e combates, todos nós. Porque a partir disso Deus vai nos
afiando, como se fosse a ponta de um lápis. Conforme vai apontando o lápis vai sendo devastado, ele vai sendo machucado. Mas a ponta vai aparecendo, cada vez vai ficando, não é assim? É assim que acontece conosco. Veja, Ele não nos livra das situações de combate. Ele dá o combate na medida de cada um, e Ele caminha conosco como um Deus guerreiro. Quando aparece a palavra Deus dos exércitos na Bíblia, isso é tão forte que a liturgia adotou. Toda vez que você vem na missa, se canta isso. Só que na nossa tradução está Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Mas no original é Deus Sabaote, Deus dos exércitos. Por quê? É justamente nessa hora, veja, ali na hora do santo, que vai se manifestar o grande poder de Deus. Deus vai transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus para a nossa misericórdia, para a nossa salvação. Então, quando a gente está cantando lá o Salmo, o que a gente está dizendo? Que vai acampar aqui todo o exército do Deus de poder, do Deus guerreiro. Em favor de quem? Em favor de quem está na missa. O Deus dos exércitos vem em nosso auxílio e nos defende, e nos guia, e nos conduz. Por isso, aquilo que o Padre sempre fala, nada na liturgia é à toa. E o canto do santo não é simplesmente um canto pré-consagração. É o canto do poder, do Deus poderoso, do Deus guerreiro, do Deus que vai vir em nosso auxílio. Só que o auxílio que Deus dá, a segunda leitura fala disso, não é do jeito que a gente pensa. O auxílio que Deus dá, a grande marcha de vitória e de luta e de combate, é a cruz de Cristo. É um paradoxo. É a cruz de Cristo. É quando Ele se faz pequeno que Ele se transforma no Deus dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso, que vem em nosso auxílio e nos salva. A segunda leitura inteirinha falou disso. O homem caiu, está longe de Deus, e Deus vem em nosso auxílio, como Deus dos exércitos, como um Deus vitorioso, como um Deus que não vai deixar a gente cair na infâmia eterna. Porque pensa só, se ser cristão, São Paulo fala nisso numa das cartas, se ser cristão é sofrer aqui, passar por humilhação e de repente não acontecer nada, você ir para o inferno, ou você ficar, morreu, acabou, a gente é o mais tonto do mundo que tem. Pensa Jeremias foi um tonto então, deixou de aproveitar a vida, já que Babilônia ia ganhar, ele deixou de aproveitar a vida. Mas se você está do lado certo do Deus dos exércitos, você não vai ser ultrajado para sempre. A infâmia não virá para sempre. Tem coisas que Ele vai resolver aqui já para você. Mas tem coisa que você vai ter que esperar. E aí vai vir o Evangelho, daqui a pouco o Padre fala. Esperar, confiar no poder de Deus. O Senhor está contigo como forte guerreiro. O Senhor dos exércitos, Ele está dizendo, é como se Ele dissesse, pode levantar forças contra mim, mas não pode superar o Senhor que comanda todas as forças. Guarda isso, gente. Guarda e acredita nisso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Veja, não é à toa que os anjos são anjos, todos eles são anjos combatentes, de combate.
Não é à toa que São Miguel tem uma espada na mão. Ele não tem uma rosa, ele não tem... É um anjo combatente, de combate. Combate do quê? Antes de tudo, combater a glória de Deus. O que Deus é. E combater aqueles que são dele. Agora, se Miguel é o príncipe dos anjos, aí vem todo o batalhão junto. Por isso, de novo, que na missa a gente canta e fala junto com todos os anjos e santos. Por isso que no Apocalipse é dito, houve uma batalha no céu. Batalha, de novo, o que é? Combate, é o Deus dos exércitos. Há uma luta. E nessa luta, essa luta é você. Você é o campo de batalha. Para ver que lado você vai ficar. Junto do Deus dos exércitos ou na infâmia eterna. No Salmo foi cantado assim, atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. A gente deve pedir sempre que Ele vem em nosso socorro, porque nós somos fracos. Mas esse pedido tem que ser um pedido de confiança, não só no que está acontecendo, como que Ele virá em nosso socorro na hora certa. Aí demanda a virtude da fé e da esperança. Vou repetir, que Ele vem em nosso socorro, não só por aquilo que a gente está acontecendo, o que está acontecendo, o que a gente está passando, mas que Ele venha no momento certo. E o momento certo, quem sabe, é Ele, não nós. O que a gente deve passar, a batalha que a gente deve lutar, quem sabe é Ele e não nós. Lembra do lápis? Ele vai apontando e afiando, ele sabe até onde que ele vai, ele sabe, ele não é aquele menino, sabe, que estava na escola, ficava apontando, querendo a ponta perfeita, que quebrava a ponta. Não, ele sabe que você pode quebrar, então ele sabe a medida disso. E Jesus falou isso no Evangelho. No Evangelho, então, aparece a questão da providência divina. A providência é o cuidado que Deus dispõe e conserva sobre todas as coisas para que você vá para o céu. As pessoas pensam assim, a providência é aquele dia que a gente estava passando necessidade, estava passando fome, e de repente alguém trouxe uma cesta básica do nada, alguém trouxe uma mistura, alguém pagou a nossa conta lá, ia cortar a nossa luz, e alguém pagou a nossa conta. É isso, mas é muito mais do que isso. A providência é o jeito que Deus conduz, permite, olha para a sua vida com um interesse. Deus tem um interesse na sua vida, que você vá com Ele. Então Ele vai fazer de tudo, permitindo certas situações, certas dores, certas alegrias, certas perseguições, certas vitórias, com o intuito de te levar lá em cima. Padre, olha, faz 10 anos que eu estou lá na firma, fico rezando, fazendo novena, para Deus dar a promoção que eu tanto preciso, eu vou ganhar mais, eu vou não sei o quê, padre, eu até vou pagar mais dízimo, você vai ver só. E Deus foi lá e deu essa promoção para outra pessoa. Deus sabe o que é bom para você. Talvez naquela promoção você poderia pagar 2, 3 meses de dízimo, mas depois cheio de dinheiro, aí já começa a pisar nas pessoas, aí vem vício, vem adultério, vem isso, vem aquilo outro. Quando você que é pai, você não dá tudo o que o seu filho pede. Aquilo que o seu filho pede, você fala, vou te dar, não vou te dar, ou espere. Quem tem minha idade, mas um pouco mais, um pouco menos, tinha, na época do Natal, hoje não pode mais, né? Na época do Natal, enchia de comercial de presente, de brinquedo, lembra? De brinquedo, comercial de brinquedo.
E aí tinha um comercial lá que era da bicicleta, que o moleque pegava e escrevia assim na casa inteira: não esqueça a minha Calói, lembra? Não esqueça a minha Calói, não esqueça a minha Calói. Ele enchia a casa daquilo, porque ele via, é o final do ano, é Natal, é o momento propício para eu pedir. Só que o pai, ele podia dar, ele podia não dar, ele podia falar: espere, não tenho dinheiro agora. Ele podia falar: não vou te dar, você não se comportou, você não passou de ano, você não estudou. Eu quero te dar, mas ainda está faltando algo. Deus é um Deus providente, que sabe muito mais do que qualquer pai e mãe. Sabe até onde pode ir a sua aprovação e até onde pode vir a sua vitória. Ele sabe, tanto um quanto o outro. Se encher você de vitória, você de vitória, de seu cara, seu bom, o orgulho vai lá em cima. Então, por muitas vezes, e aí é duro de tirar, por muitas vezes Deus permite que a gente se arraste em certos pecados, para que a gente se humilhe e perceba que a gente não é, sabe, a última bolacha do pacote. Se ache pronto, se ache já o cara, já. Então, São Paulo vai falar isso. Pensa só, São Paulo vai falar: tem um espinho na carne, um espinho de Satanás, que ele vem e bate na minha cara e me humilha. Eu já pedi para Deus tirar, e Deus fala: basta-te a minha graça. Ele sabe, se deixar eu ser perfeitinho, vai acontecer o que aconteceu com Lúcifer. Quem veio na aula terça-feira aprendeu. Vai brotar um orgulho, e é pior. Então, por vezes, ele permite que você passe dificuldade, que você conquiste as coisas, que você caia em certos pecados, para daí você, preciso voltar. Não é que Deus queira o pecado, mas a permissão é justamente para que você se humilhe, se veja dependente dele. Então a providência divina, ela age naquele dia que alguém trouxe a cesta básica para você. Mas a providência também age naquele dia que não veio a cesta básica, e você precisou passar fome naquele dia, porque Deus vai costurando a sua história para que você chegue lá no céu. Então talvez você precisou passar daquela aprovação, precisou passar por aquele momento. Junto com a providência, com o entendimento da providência de Deus, tem que vir uma virtude do nosso lado, que é a fortaleza, que é justamente aguentar esses momentos de provação. Esse aguentar esses momentos de provação é ficar de pé diante da cruz, não ficar murmurando, reclamando, questionando, não ficar de mimimi, não abandonar a cruz, não abandonar a missão, não abandonar. Nessa hora da provação é que de fato mostra quem é de Deus, quem não é. É fácil louvar a Deus na hora que está tudo bem. É fácil falar de Deus, falar de prosperidade na hora que está tudo bem, na hora que tem 400 pessoas te apoiando. Mas quando você está sozinho, contra uma família, contra os seus amigos de empresa, contra uma sala de aula, onde as pessoas vão debochar de você, vão falar que você está ficando louco, que você está ficando exagerada, que você está ficando bitolado. Aí é que você precisa ter essa fortaleza de se manter. E repara que vai ser assim. A gente tem uma fala que é assim, parece que a desgraça vem de caminhão. Vai ser assim, gente, vai ser assim. Na hora que as pessoas acusarem, apontarem o dedo para você, na hora é que vai faltar cesta básica, é que vão cortar sua luz, é assim. Quando é que o demônio tenta Jesus no deserto? No primeiro dia? Não, na hora que deu fome.
40 dias depois. É na hora que dá fome que você é provado. A providência, então, ela trabalha para que a gente vá para o céu. A gente tem que, então, aguentar, suportar, ter fortaleza. Mas, Padre, eu sou fraco. Eu também sou fraco. Por isso que você pede a ajuda do Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos não te abandona. E você fala isso toda a missa. Mas fala de boca para fora. Fala mais de uma vez isso. O Senhor esteja convosco. Percebe? No santo, quantas vezes é falado isso, que Ele está no meio de nós. Quando a gente pega a tradução de Yahvé, a tradução mais comum que as pessoas colocam é Deus é, ou eu sou o que sou. Mas também podia ser o Deus que caminha. Deus é um Deus caminhante, não é à toa que Jesus vai para lá, vem para cá, porque é um Deus que caminha conosco. Se o Deus dos exércitos caminha conosco, Ele não caminha simplesmente na bonança, Ele caminha na bonança e também no período de provação. Presta atenção no salmo que você reza. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte. Ele não está falando que você não vai passar por lá. Ele está falando assim, ainda que eu ande ali, Ele estará comigo, me conduzindo. E é isso que deve ser a sua aceitação nos textos de hoje. Os dois textos, então, descrevem um único itinerário da alma que tem medo dos homens ou que tem o temor de Deus. Há uma diferença aqui. Medo dos homens aqui como medo das situações. Pode ser pessoas, mas também medo de ficar desempregado, medo da morte, medo de confiar em Deus, medo. E existe uma diferença com o temor de Deus. O temor de Deus é o primeiro dom do Espírito Santo. O temor de Deus é saber quem Deus é e quem você é. Deus não é o cara lá de cima. Deus não é o meu chapa. Ele é o Deus dos exércitos. Os anjos tremem na presença dele. Então eu não posso ter um trato com Deus de qualquer um, de nivelar ele por baixo. Eu tenho que perceber a altura dele, a grandeza dele. Se eu perceber a grandeza dele, aí eu vou perceber o que é misericórdia. O que é misericórdia? Esse Deus todo-poderoso, Deus dos exércitos, que se rebaixa para mim. Misericórdia não é nivelar Deus como a gente. É saber quem Ele é e Ele se rebaixa. Vai dizer o texto bíblico que Deus se inclina para ouvir a dor daquele que sofre. Mas se você perceber a grandeza de Deus, você vai perceber, um Deus se inclina para ouvir a minha dor. Você vai lembrar do Salmo, esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. De novo, é uma inclinação, ele se inclina. Não é o cara lá de cima, não é o chapa, não é meu truta. Ele é o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso. Muito bem. O temor de Deus é saber que eu sou quase que um nada, e Ele é o Deus todo-poderoso. E Ele caminha comigo. Eu tenho a graça de esse Deus dos exércitos todo-poderoso caminhar comigo. Eu não mereço. Ele é muito maior que todos os anjos. Então, se eu tenho um pouco de noção, eu tenho que fazer de tudo para que Ele continue caminhando comigo. O temor de Deus, então, tem dois aspectos: quem Deus é
e o medo de perder ele. O medo de perder ele. Porque se ele sair do meu combate, da minha luta, aí vou apanhar. O que Jesus fala no Evangelho? Não tenhais medo dos homens. Meus irmãos, 3 vezes Jesus fala só nesse trechinho. 3 vezes ele fala: não tenhais medo, não tenhais medo. Pensa só, se você está do lado certo do combate, se você está caminhando com o Deus Todo-Poderoso, o Deus Sabaote, o Deus guerreiro, o Deus dos exércitos, por que medo? Não tenhais medo dos homens. Olha Jeremias. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. As tramóias que eles fizeram foi tudo revelado. Continuando. Não tenhas medo daquele que matam o corpo. Pensa só, Jeremias vai ter o corpo cerrado no meio, gente. Mas por que não é para ter medo? Pelo contrário, temer aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Tenha medo de ter a infâmia para sempre. Esse é o seu medo. Lembra providência? Providência é Deus querer que você vá para o céu, fazer de tudo para que você vá para o céu. O medo que você tem que ter é esse santo temor, de perder isso. Quando eu me vejo, por exemplo, em situação de pecado grave, eu não fico enrolando, já vou confessar. Porque vai que eu morra assim e perca a presença de Deus na minha vida e caia nessa infâmia eterna. A gente não é melhor que esses 400 profetas falsos aí. É só Deus sair da jogada que aparece os vendilhões daqui de dentro. Não tenhas medo do que matam o corpo, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma no inferno. Olha aqui, não temais, acaso não valeis mais do que pardais? E Deus não cuida dos pardais? Por que tanto medo? Olha só, lembra da providência? É o modo como Deus conduz você para ir para o céu. Olha que Jesus fala: quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Veja, aqui, presta atenção, não é destino. Não é que destino tira a nossa liberdade. Ele sabe, lembra do apontar o lápis? Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até quanto cabelo pode cair da sua cabeça, e aí Deus fala: agora chega. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe a provação que você pode passar. Ele sabe qual é a vitória que você pode ter sem cair no orgulho. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então não é destino. Ele sabe até onde você pode ir. Não tenhais medo, vós valei mais do que pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens. Por que Jesus fala isso? Porque veja, se você está combatendo com Deus dos exércitos, e aí está tendo um combate em volta de pessoas que querem te derrubar, do demônio, do pecado, de não sei o quê, e você se vende a isso, portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele. Agora, aquele que me negar diante dos homens, perceba que, por muitas vezes a gente dá de Pedro, né? Na hora que a rocha aperta o parafuso, na hora que a gente é colocado diante dos homens, a gente vende Jesus. No começo da igreja, no século II, tinha uma turma que era chamado dos lápices, que dá lapso, né? Por que lápice? Eram aquelas pessoas que eram batizados, eles
eram presos, você lembra, até o século IV, comecei o século IV, a igreja era perseguida, eles eram perseguidos, eles eram presos, a hora que chegava lá para ir no Coliseu, para sofrer tortura ou sofrer o martírio, eles arregavam. Havia uma carta que as pessoas assinavam dizendo que negavam a Jesus, que o imperador era Deus. Então, na hora que eles viam aquele sofrimento, aqueles parentes que estavam morrendo ali, aquele monte de mártires, eles arregavam. E aí eles assinavam lá a carta e liberavam ele. Só que passava um tempo, dava arrependimento. Eram os lápises. E aí essa turma queria voltar. E aí começou a surgir uma discussão na igreja. O que nós vamos fazer? Porque esses caras se nos traíram. E aí vai vir um papa que vai falar, não, Jesus não falou para perdoar? E muitos desses lápis depois foram e se tornaram mártires. Na segunda vez que foram presos, aí se tornaram mártires. Mas a gente é louco para dar uma de lápis, de falhar, de furar. Na hora que alguém questiona a nossa fé, na hora que vem uma provocação do pecado, a gente esquece com quem a gente caminha. É como se a gente falasse assim, Jesus, entra nessa sala aqui, fica aqui agora, que esse papo não é para você. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Ah, mas padre, se eu dar testemunho agora sobre Jesus, a pessoa vai ficar sem falar comigo. Eu vou perder a amizade. Posso perder o emprego. Daqui a pouco vai rolar isso, gente. Daqui a pouco. Você vai perder o emprego por causa que você professa o Deus verdadeiro. Pode escrever. Mas alguns vão arregar. Ou já estão arregando. Na faculdade. Às vezes nem precisa pressão de fora. A própria pessoa já pula. Já se apincha no contrário. É chuva, gente, é chuva. Chuva, já viram? Chuva. Providência de Deus está mandando chuva. Veja, nós somos provados diariamente, e não é só pelas pessoas, entre aspas, do mal, as pessoas que nos perseguem, mas também pelo mundo, pelas situações, pelos pecados e por nós mesmos. Toda vez a gente tem que lembrar do Deus dos exércitos. Ele caminha conosco. A proteção de Deus, então, não promete ausência de cruz. Aquilo que o padre falou no comecinho da homilia. Tem um monte de profeta da corte pregando um evangelho sem cruz. Esse evangelho é satânico. Não é o evangelho de nosso Senhor. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esconderam a cruz do evangelho, então não é evangelho mais. Você vai vir aqui, você vai vir nessa missa, ou vai vir lá não sei na onde, vai pagar o dízimo, o trízimo, e vai ser abençoado, e tudo vai dar certo na sua vida, e você... Isso aí não é evangelho. Aqui, nosso Senhor está falando o contrário, nós estamos em batalha. A proteção de Deus não promete a ausência de cruz, promete que a cruz não é a última palavra, segundo a leitura de hoje. Vai contando que o homem caiu, o homem se afastou de Deus, Jesus veio como o guerreiro, o grande guerreiro, só que a luta dele se vence pela cruz que ele vence o pecado, o diabo e a morte, e traz para nós a última palavra de Deus, que é a nossa ressurreição. Ele ressuscitou e vai nos ressuscitar, segundo a leitura de hoje. Em Cristo, o justo perseguido é guardado não simplesmente da morte, mas para atravessar ela. A morte não vai ter a última palavra naqueles que são dele. A infâmia eterna não terá a última palavra naqueles que são dele.
Diante de tudo isso, cabe um exame para nós agora. Se o Deus guerreiro caminha conosco, pensa aí o que é Deus guerreiro, que o padre falou. Por que tanto medo da morte? Cristo já venceu a sepultura. Para quem crê, a morte não é o fim, mas passagem para o abraço do Pai. Se o Deus guerreiro caminha conosco, por que tanto medo do futuro? O Pai já está no passado, presente e futuro. Tudo é um eterno presente para Deus. O Pai já está no futuro, que nos assusta e nos dá luz suficiente para o próximo passo. Ele caminha conosco. Se você está caminhando com Ele, como um líder, Ele vai na frente. Quem está assistindo a Copa aí viu que a hora que a Argentina vai entrar em campo, todo mundo espera o Messi. Não é isso? Ele vai na frente. Ele lidera a turma. Ele lidera porque ele impôs. Ele lidera porque ele resolve. Ele resolve. Deus dos exércitos nos lidera. Então, cada passo do futuro, para quem está com Ele, está garantido, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte. Ele vai na minha frente. Se o Deus guerreiro caminha conosco, por que tanto medo das coisas não darem certo? Ai, padre, na minha vida nada dá certo, eu venho na igreja, eu rezo. Meus irmãos, se você está aqui, já deu certo. Você podia estar milionário, com saúde aí de ferro, mas não está andando com o Deus guerreiro. Se você está aqui, já deu certo. Nem sempre Deus nos livra do caminho difícil, mas nunca nos abandona. Se o Deus guerreiro caminha conosco, por que tanto medo de tomar decisões importantes? Quem reza vai discernir a vontade de Deus. O rezar é como se você perguntasse para o Deus que caminha: o que eu faço agora? Para onde eu vou? Se você pensar bem, o rezar, o ter vida de oração, é um ato de inteligência. É um ato de humildade e de inteligência, de saber que eu não sei nada, eu não sei para onde eu vou. Eu não resolvo as paradas, então o Senhor precisa me falar aonde que eu vou agora. Se o Deus guerreiro caminha conosco, por que tanto medo de enfrentar a verdade? Mentiras, escondendo a verdade. Meus irmãos, prestem atenção. A verdade, por mais dura que ela seja, é melhor. Senão você está iludido. Pensa assim, por exemplo, numa mulher que passa anos traição. Ela nem desconfia, porque o cara vai lá e adula ela e traz presentinho, ela mora numa casa boa e não sei o que. Ela nem desconfia, mas a galera em volta já sabe. Ela está iludida e as pessoas tirando sarro dela. A verdade, por mais dura que seja, é melhor. A verdade pode doer no começo, mas liberta, cura e abre espaço para Deus. Andar na verdade, andar com Deus guerreiro. Se o Deus guerreiro caminha conosco, por que tanto medo de doença e enfermidade? Ai, padre, eu não quero ficar numa cama. Eu quero que Deus me leve assim, padre, sopetão. Aí o outro fala, não, eu quero passar pela enfermidade. Gente, é Deus que sabe. Ele é o Deus providente. Ele que sabe o que vai ser melhor nesse momento de enfermidade, de dor. Ele sabe o que vai ser melhor para você passar, para que você chegue lá em cima. Não é que Deus quer a doença. Deus não quer a doença. A doença é fruto do pecado de Adão e Eva. Mas na sabedoria dele, ele sabe como que ele vai te apontar. Às vezes
o sofrimento do outro, você fala assim, essa dor do outro, esse sofrimento do outro, essa doença, isso é fácil. Não é, nenhuma dor é fácil. Deus, ele se comove, sofre conosco, ele caminha conosco, não é o Deus dos gregos, impassível. Ele sofre conosco, ele sofre quando você está sofrendo. Mas ele sabe que você precisa passar, ele vai te dar força para isso. E a sua dor é diferente da dor do outro, por causa da providência de Deus que sabe todas as coisas. Se o Deus guerreiro caminha conosco, por que tanto medo diante da abertura à vida? Olha os casais hoje, gente. Medo de ter filho. Pensa se não é diabólico. É não confiar na providência. É não confiar em Deus. É negar uma promessa feita no dia do casamento. Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes der? Não os filhos que a gente quer. Mas olha, tem 2, a gente tem 3, tem 1, já está bom, né? Como que vai criar filho no mundo desse? Como que eu vou sustentar mais um filho? Espera aí, não é o Deus dos exércitos que caminha com você? Negar a vida? Será que é mais difícil ter filhos hoje ou no tempo dos nossos avós, nossos bisavós? O cuidado que se tem hoje com a mulher, o cuidado que se tem, padre, o médico falou que se eu tiver filho eu morro. De verdade, quantas mulheres você conhece que aconteceu de fato isso? O quanto de medo que vai sendo colocado, o Papa João Paulo II, lógico que acontece, mas quanto de fato de fato que acontece? Quanto de fato que acontece de uma família ser aberta à vida e passar fome? Quanto que as famílias eram ensinadas a dividir? Já no começo não era assim? Um short passa para um, que passa para outro, que costura e passa para mais um e vai que vai. Padre, mas como é que vai fazer para criar os... Viu, não nasce 5 de uma vez. Você que tem uma família grande aí, não era um ia cuidando do outro, um ia... E pensa só, você que é pai e mãe, quando você chegar na velhice, tem um dia das mães, tem um Natal, um dia de Páscoa, e a casa estar cheia de vida. Você vai olhar e vai falar, missão cumprida. Deus dos exércitos, gente, está com medo do quê? De não ter dinheiro? De não comprar o carro do ano? Que se dane. Cavalo do Egito. Deus caminha conosco se o Deus guerreiro caminha conosco, por que tanto medo antes mesmo que as coisas aconteçam? Por que tanta ansiedade, gente? Por que tanta pensamento, e se, e se, e se? Jesus, no evangelho de hoje cedo, falou disso. Quem é que pode aumentar um segundo da sua vida? Ele falava de manhã. Quem é que pode aumentar um pouquinho da sua vida, um segundo da sua vida, só porque ficou preocupado? O padre já disse, no hebraico, confiar significa assim, você joga a semente, prepara a terra, joga a semente e vai dormir. Porque se você ficar preocupado durante a noite, será que a semente cresceu? Será que a plantinha cresceu? Não vai modificar nada lá. Quantas noites você já ficou, e se, 3 da manhã, 4 da manhã, e não dorme, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro, e qual é o tratamento que eu tenho que fazer, qual a profissão que eu tenho que ter, e se, o Deus do exército caminha com você, por que tanta ansiedade? A ansiedade depois vai fazer com que você tome decisões erradas, precipitadas. Se o Deus guerreiro caminha conosco,
Por que tanto medo de ficar só ou de assumir relacionamentos? Presta atenção, você que está sozinho primeiro. Dá uma olhada no mercado, né? Pensa assim, você está andando com o Deus dos exércitos. Você vai querer andar com cachorro sarnento? Você vai querer arrumar sarna para você? Ai, não tem ninguém, isso aqui, papai, fica aquela choramela. Veja, isso vai fazer com que você abaixe a guarda e a hora que apareça, você, esse aqui, ou essa aqui. Aí não venha querer devolver aqui, né? No balcão, não tem balcão de devolução aqui. Se você está só, presta atenção. Tenho a liberdade, posso vir na igreja a hora que eu quero. Às vezes o que acontece? Uma mocinha, um rapaz, vem na igreja sempre, tal, aí casa, aí começa a dar conflito. Casar com um protestante pode, padre? Pode, tem um rito na igreja, quando vai se casar, um católico vai casar com alguém que não é da nossa fé. Mas saiba que uma hora ou outra vai pesar. Por que essa imagem? Por que tem que ir na missa toda hora? Porque vai pesar. Aí você vai ter que ter fortaleza. Se está sozinho, está sozinha, fica de olho, não fecha a chavinha. Mas veja, para arrumar a BO, fica quieto. É ou não é? Quem é casado, não é? Fica de boa. Eu tenho medo, aí eu sou contrário, eu tenho medo. Aparecem pessoas boas na minha vida e eu tenho medo, por causa que minha mãe sofreu, meu pai sofreu, e aí Deus manda pessoas boas e eu não tomo coragem. Por que esse medo? Se você caminha com Deus, se você tem discernido, por que medo de pagar o preço? O casamento não é esse casamento de novela, não, gente. É dar a vida pelo outro. O amor é dar a vida pelo outro. Só que pensa, aquilo que o padre falou, olha o mercado como é que está. As pessoas não pensam assim. Se o Deus guerreiro caminha conosco, por que tanto medo de fracassar? Por que tanta fala nossa que é de fracasso? Eu canso, gente, eu canso. A gente atende 30 pessoas, 20 vem falando, padre, nada dá certo na minha vida, minha vida está travada, não sei o quê, blá, blá, blá. É a cruz, é o vale tenebroso, é aquilo que você tem que passar, gente. Não tem nada que você é um amaldiçoado, Deus esqueceu de você, as pessoas te perseguem, você é a pior coisa do mundo. Veja, o único sofrimento que não passa é o inferno, e você não está lá. Então esse momento que você está passando, vai passar. A vida da gente é assim, sobe e desce, sobe e desce. Todo mundo é assim. Às vezes a gente pensa, né, que nem a música do Engenheiros, que é uma infinita highway, né? É uma estradona assim reta que você vai embora, só dando certo. E quem é assim? Há momentos de pico, há momentos de baixa. E Deus é que sabe quanto tempo é um momento de pico, quanto tempo é um momento de baixa. Mas saiba que aonde você estiver, Ele está lutando por você ainda. Quanta fala que nos escraviza, a gente mesmo se escraviza com falas desse jeito. Se o Deus guerreiro caminha conosco, por que tanto medo do que vão pensar de mim? Respeito humano, o que vão pensar de mim? O que meus amigos vão pensar de mim? Vão pensar que eu virei rato de igreja, que eu virei beato, que eu virei sei o quê. O que vão pensar de mim? Aqueles amigos lá de bar, as minhas amigas de baladinha. Que se dane
os profetas da corte, gente. Deixa para lá os profetas da corte. Eles vão jogar na sua cara mesmo. Se o Deus guerreiro caminha conosco, por que tanto medo do demônio? Isso aqui é outra coisa, hein? Todo dia vê o cabra. Ai, padre, fizeram trabalho para mim. Ah, padre, o demônio. Ah, meu. Quem que é o demônio perto de Deus, gente? Quem é ele na fila do pão? Pensa só. Você vem aqui para a igreja. Você está na graça, não está em pecado grave. Você está comungando. Está com medinho do quê? É ele que tem medo do ser. Ai, padre, fizeram um trabalho para mim, agora empacou minha vida, agora eu tô... Você recebe o Deus dos exércitos dentro de você. Nada pega. O demônio só tem poder sobre você se você der. Para com essa história de que minha vizinha fez olho gordo, pode fazer a capirotagem que for para mim. Eu ando com o Deus dos exércitos. Pensa só, você não tem nem padre exorcista. Como é que vai ter padre exorcista se vamos fazer um negócio aqui para ele, para quebrar ele? Está com medo do quê? Do chifrinho? Você anda com Deus. Então para de novo. Padre, mas por que está acontecendo isso? Porque você tem que passar. Mas saiba que passando nesses vales, Ele está conosco, Ele conduz. Não tenha medo. 3 vezes Jesus fala hoje para você: não tenha medo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.